Paz do Senhor, que a graça de Deus esteja na vida de vocês, na casa de vocês, amém? Hoje eu vou falar um pouco aqui de um assunto até delicado, mas é um assunto que deve ser se falado, deve ser lembrado, que é o assunto sobre interceder pelos nossos parentes. Às vezes a gente acha que nós não somos obrigados a interceder por parente, a interceder por ninguém. Mas na Bíblia mesmo se diz que nós temos sim que orar pelos nossos. Independente deles serem agradável ou não, nós temos que interceder, porque muitos dos nossos parentes se encontram distante de Deus, não conhecem a palavra de Deus e muitas vezes não querem nem saber. E esses sim precisam de oração, precisam de intercederem por eles. Em Salmos 22, 27 e 28 fala: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Aqui nesse versículo nós vemos que temos que entender, não só vermos, mas temos que entender que tudo abaixo dos céus, acima da terra, no fundo, nas profundezas dos oceanos, tudo pertence a Deus. Não existe essa história de dizer que nós não vamos prestar conta com Deus, porque nós vamos prestar conta com Ele, sim. No momento certo, nós teremos que prestar contas. Eu, você aí, irmão, irmã, todos nós teremos que prestar contas com Deus um dia. Não sabemos a hora, mas com certeza essa hora vai chegar. Nós temos que estar atento, nós temos que estar preparado e perdão, irmãos, e procurar estar em comunhão com Cristo. Há alguns parentes seus que ainda não se rendeu ao amor do Senhor. Não se permita sossegar em displicente sonolência. O inferno avança cada dia sobre eles. Não é tempo para brincar. A vida é curta, mas a eternidade é longa. E se não tiverem a Cristo como Salvador, eles não serão contados entre aqueles que habitarão os céus para sempre. Apresenta hoje a oração. Cada um, em oração, cada um dos seus parentes, cada um dos seus familiares, os que você ama, os que você às vezes renega, o que você às vezes não quer falar, não quer lembrar, mas apresente a ele nome por nome. Apresente filhos, filhas, primos, primas, tios, tias, cunhados, cunhadas, tudo são família, irmãos, irmãs, pai, mãe. Apresente a Deus cada nome, nome por nome. E entregue, interceda para que cada um deles que você ama tenha a oportunidade de conhecer a graça e a misericórdia do nosso Deus. Porque eles têm o direito de conhecer. E se Deus levantou você aí do outro lado para ser coluna na sua família, acredite, não é só os que estão dentro da tua casa, é os que estão lá fora também. Interceda pelos seus familiares, fale bons exemplos, dê bons exemplos, dê testemunhos para que seja edificado a fé daquele seu filho, daquela sua filha, daquele seu parente longe ou perto. Porque na Bíblia diz que nós temos que interceder pelos nossos. Interceder pelos nossos não é porque você sente que você já tem Deus no coração, que você já tem o conhecimento de Deus, que todos os seus familiares já conheçam. Não, eu mesmo sei que muitos dos meus familiares ainda não têm a devida intimidade com Deus, que é o que nós precisamos ter, essa intimidade com Deus. Gente, não é tempo de brincar, irmãos e irmãs. Não é tempo de ficar parado, de braços cruzados, de boca fechada.
É tempo de falarmos da palavra de Deus, é tempo de levarmos a palavra de Deus. E não brincar com o nosso Deus. Não brincar de ser pregador, não brincar de ser pastor, não brincar de ser missionários. Nós temos que aprender a levar a sério o que Deus quer de nós todos os dias. E o que Deus quer de nós? A nossa fidelidade, a nossa confiança. Deus quer que nós se prostramos diante dele, que nós entregamos nossos familiares a ele. Ele quer ouvir o nome de cada um dos nossos familiares, irmãos. Irmãos, a minha família é grande. Minha família é muito grande. E eu confesso aos irmãos que nem todos são favoráveis a um sorriso, favoráveis a um abraço, ou uma palavra amiga. Eu não sei vocês, irmãos e irmãs, mas eu tenho um grupo de WhatsApp, o grupo da família. Família em oração. Irmãos, eu vou falar para vocês com toda sinceridade. Já cansei de botar tantos familiares meus nesse grupo, mas dá para contar nos dedos quantos tem lá. Que eles saem, eles não querem saber de ouvir a palavra, eles não querem saber de ouvir uma mensagem de Deus, porque quando a gente faz um grupo de família, a nossa intenção é levar a palavra de Deus. Pelo menos a minha intenção é essa, é levar a palavra, é levar uma mensagem, é deixar uma oração, é interceder por um familiar, mas nem sempre todos ficam, porque nem todos querem ouvir, nem todos querem acreditar, nem todos querem ver a verdade ou ouvir a verdade. E isso serve não só para mim, como para vocês aí do outro lado. Porque nós queremos sim a verdade, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que muitos aí do outro lado, existem familiares que não querem saber, que criticam, que zombam. Mas na própria palavra diz, não se zomba da palavra de Deus. Não se brinca com Deus. Então nós temos sim que se voltar para Deus, nós temos que interceder por aqueles que não o conhecem, que é a nossa obrigação. Aí você se pergunta, obrigação minha? Por que obrigação minha se ele não quer? Realmente, irmãos, existe sim aquele fato de você fazer a sua parte, mas nem todos fazer a deles, realmente. Mas não vamos ver por esse lado, não. Vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, porque Deus, ele restitui, Deus, ele restaura, Deus, ele cumpre promessas, porque ele não é um Deus apenas de falar, ele é um Deus de cumprimento, ele é um Deus que faz. E assim seja feito na minha e na sua família, restauração, para que todos sejam salvos, para quando chegar no final, que nós não sabemos o final de cada um, nós possamos ter o nosso nome no livro da vida. Nós possamos estar preparados para a vinda. Porque às vezes a gente fala assim, a vinda de Deus está próximo. Gente, não é a vinda de Deus, ele já está próximo a nós, ele já está aqui com nós. O problema é que muitos não querem ver, não querem reconhecer que nós temos sim que estar em comunhão com Cristo. Em Levítico 6, aqui fala, e falou o Senhor Moisés, dizendo, ao Senhor a Moisés, dizendo, quando uma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar-se ao seu próximo, o que lhe entregou em guarda, ou deixou em sua mão, ou roubou, ou levantou calúnia do seu próximo, ou se tendo achado perdido, depois o negou e o juramento falso, ou fez de alguma de todas aquelas coisas em que está acostumado a pecar o homem. Então será que, como pecou e ofendeu, restituirá aquilo que roubou, ou pelo dano da calúnia ou depósito que foi entregue em guarda, ou o perdido que achou. Diz a respeito a isto, há um fino princípio envolvido na expressão do versículo 2. Contra o Senhor. Embora o assunto em questão fosse um mal feito ao próximo de alguém, ainda assim o Senhor viu e considerou isso como uma transgressão contra si mesmo.
Tudo tem que ser visto em relação ao Senhor. Não importa quem tenha sido afetado. O Senhor tem que ter o primeiro lugar. Por isso, quando a consciência de Davi foi penetrada pela flecha da convicção em relação ao seu tratamento com Urias, ele exclamou: pequei contra o Senhor. Em 2 Samuel 12:13. Este princípio não se interpõe, entretanto, no mínimo que seja a reclamação da pessoa que sofreu o dano. Ou tudo aquilo sobre o que tiver jurado falsamente o restituirá, pois por inteiro restaurará o seu valor total e acrescentará a isso que quinta parte que pagará a quem pertence no dia da sua expiação. E por sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme sua estimativa trará o sacerdote para expiação da culpa. Não somente deve fazer parte, deve a parte culpada restaurar o que foi tirado do seu vizinho e fazê-lo por completo, como até adicionar 20%. Também deve levar um cordeiro até o sacerdote para oferecê-lo em sacrifício, e parece que esses 20% em prata deveriam ser agregados à ideia de que tudo isto é mostrar que o pecado é algo muito custoso. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e obterá perdão de qualquer de todas as coisas que se tornou culpado. Portanto, quando uma pessoa transgredisse contra o seu próximo, primeiro faz a restituição, antes que o sacrifício fosse oferecido. Jesus tratou desta mesma coisa quando ele disse: portanto, se apresentares a sua oferta ao altar e ali se lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar-te a sua oferta. Aqui está falando que se nós temos algo contra o nosso irmão, nós não podemos ficar apresentando ofertas ao altar de Deus se nós não se reconciliarmos com aquele irmão. É na palavra que diz, irmãos, não somos nós que estamos dizendo, é Deus que está falando. Que nós temos que aprender a reconciliar, nós temos que aprender a pedir perdão, nós temos que aprender a perdoar. Porque só aí, depois que o nosso coração está limpo, está transparente das transgressões, aí sim nós devemos se voltar ao altar de Deus. Nós devemos levar a nossa oferta. Nós não precisamos ter a oferta apenas, irmãos, bens materiais, dinheiro, não. A melhor e a maior oferta que Deus quer de nós é o nosso coração limpo. É saber que nós estamos diante dele, na presença dele, em comunhão com ele verdadeiramente. Não só de fora, só do lado de fora, mas de dentro para fora, porque Deus nos conhece. Assim como aqui diz que Deus, ele é o Senhor, é o reino, ele é o nosso governo, ele é o governo de todas as nações. Nações, irmãos, não é só aqui, é tudo. Deus é que governa tudo. A gente pode ter presidente, a gente pode ter governador, a gente pode ter deputado, a gente pode ter o que for de líderes. Mas quem comanda é Deus. Na terra, quem comanda é Deus. Nós temos que entender a grandiosidade do Deus que nós servimos. Nós temos que aprender a interceder, sim, por aquele parente que está distante. Nós temos que interceder, sim, por aquele parente que não acredita. Nós temos que interceder por aquele parente ateu. Nós temos que buscar, sim, por eles. Mas buscar, primeiramente, se revestir com o Espírito Santo, para que nenhuma retaliação seja dada seja voltada para ti. Nós temos que se revestir com o Espírito Santo. Nós temos que aprender o conhecimento de Deus para que nós possamos interceder pelos nossos familiares. Irmãos, nossos familiares significa
Nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, significa nossos irmãos, nossos tios, tias, significa cada parente que nós temos. Se nós formos parar, o filho dos nossos filhos, os filhos dos nossos netos, os filhos dos nossos sobrinhos, são muitos, são gerações que vêm lá de trás, irmãos. Naquela época, lá atrás, muitos nem oravam. Já muitos intercediam desde lá. Nós temos que repreender toda a maldição hereditária da nossa família. Nós temos que interceder pelos nossos filhos, para que futuramente eles venham a crescer espiritualmente. E assim diz na palavra, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Deus quer que vocês intercedam pelos seus familiares. Deus quer que vocês intercedam pelos seus parentes. O que são parentes, irmãos? Irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas postarem nas redes sociais. Isso eu já vi também. Não sei vocês, irmãos e irmãs. Mas eles postam, parente não é família. Será que Deus vê assim? Será que realmente parente não é família? Será que quando Deus preparou Adão e Eva, que Deus trouxe os seus descendentes de lá para cá, todos nós não somos uma família? Parentes, distantes ou perto? Irmãos, temos sim uma ligação. Temos uma ligação até mesmo com os nossos vizinhos. Temos uma ligação até mesmo com aquele na rua. Somos a mesma carne. Somos o mesmo sangue. Pode mudar o tipo sanguíneo. Mas para Deus somos todos irmãos. Para Deus somos todos parentes. Porque nós viemos da descendência de Jesus. Foi Deus que nos criou, irmãos. Se Deus permitiu que minha mãe me tivesse, sou descendente dele, sim. Porque ele permitiu a minha vinda a esse mundo. Deus permitiu a vinda dos meus filhos, netos, parentes, distantes ou perto. Deus permitiu meus vizinhos, Deus permitiu. Gente, se Deus me deu a honra de estar aqui hoje, respirando e falando da palavra deles, você acha que ele não vai querer que vocês façam o mesmo? Esse Deus que nós servimos, meus irmãos, ele é magnífico. Nós temos que clamar, sim, pela salvação dos nossos parentes. Nós temos que interceder para que eles conheçam o seu verdadeiro amor, que eles se entreguem verdadeiramente por completo a Deus. Temos, irmãos, que orar por aquele filho que bebe, por aquele filho que fuma, por aquele filho que vive na prostituição. Temos que interceder por aquele parente que não quer saber da palavra de Deus, que não quer saber do conhecimento bíblico, que não quer saber espiritualmente do nosso Deus. Temos que interceder por aquele vizinho que sofre. Temos que interceder por aquele morador de rua, temos que interceder por aquele doente que está no hospital, temos que interceder pelos presidiários, seja homem ou mulher. Nós não sabemos o que eles fizeram ou o que eles passaram para fazer aquilo. Nós não sabemos o porquê muitos tiram a própria vida. Nós não sabemos porquê muitos recorrem ao suicídio, porque não aguenta mais o seu psicológico, o seu pensamento pecaminoso. Porque o Satanás, ele está aí para matar, roubar e destruir. Muitas vezes nós julgamos aquele que diz, eu sou depressivo. Outros vêm e julgam, que depressivo, isso é falta de vergonha na cara. Gente, a depressão é uma doença espiritual, é uma doença da alma. A depressão não é uma doença física, irmãos. Aquela doença que você pode ali, ó, tomar o remédio e a dor passar. Não, irmãos, a depressão é uma doença espiritual que se cura através de oração, através de intercessão,
de busca divina. Entendam, até hoje, nem os mais renomados médicos descobriram realmente o que é uma depressão. Porque Deus é o Deus é o médico dos médicos. Ele sim conhece essa doença. Nós somos meros humanos que não conhecemos e não entendemos o porquê da depressão. Mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. Acredite. Se você tem um parente depressivo, ore por ele. Interceda por ele, por ela. Eles precisam da nossa intercessão, eles precisam da nossa oração, irmãos. A depressão está ligada à ansiedade, à síndrome do pânico. Está ligado à aflição, ao medo. Imagine quantas coisas ruins estão ao redor daquela doença chamada depressão. Essa depressão, ela não é carnal, irmãos. Ela é espiritual. E muitos, às vezes, adquirem esse mal porque não se enche do poder do Espírito Santo. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Que nós possamos se encher do poder do Espírito Santo. Que nós possamos chamá-lo a todo momento para preencher todos os vazios, todas as lacunas. Não temos que dar brecha para o inimigo, não temos que dar brecha para que o mal interceda em nossa vida. Eu não sei porque eu achei de falar isso, irmãos. Talvez eu esteja falando, mas com certeza Deus está no comando. Interceda sim por aquele que sofre, por aquele que chora, por aqueles que se diz ser depressivo, por aqueles que se diz ter ansiedade, por aqueles que se diz ter síndrome do pânico. Interceda sim. Seja filho, seja parente de longe ou de perto, interceda pelo seu amigo, interceda pelo seu vizinho, interceda por aquele morador de rua. Gente, vamos parar um pouco e imaginar como é a cabeça de um morador de rua. Ele fica tão entorpecido em drogas, em bebida, que eles não se lembram mais dos seus familiares, que eles não se lembram mais de onde eles vieram, eles não se lembram mais se tem filhos, se não tem. Irmãos, quantos filhos têm pais que vivem na rua, como andarilhos, sem conhecer Jesus Cristo? Então vamos aprender a interceder, vamos aprender a orar, vamos buscar. Sim, Deus está falando, vamos buscar por eles, porque eles precisam conhecer a Deus. Porque quando eles chegarem no final da vida, que não existe essa história de dizer que nós estamos somente aguardando a vinda de Jesus, porque ele já está aí. Ele já está batendo na sua porta, ele já está aqui na sua casa, ele já está na igreja, ele já está em todo canto, Jesus já está. Mas cabe a nós intercedermos por aqueles que não o conhecem. Vamos buscar sim, vamos buscar porque quando chegar a nossa hora de fecharmos os nossos olhos e não mais respirar, nós possamos estar presente diante de Deus. Porque ali sim nós vamos ter os nossos julgamentos, nós vamos ter perguntas para responder, nós vamos ter que prestar contas a tudo que nós fizermos aqui na face da terra. Então que você possa sim refletir sobre essa mensagem, sobre essa palavra e acreditar que tudo que você faz aqui, seja de bom ou seja de ruim, você recebe de volta. Então procure fazer o bem, procure sim perdoar o seu próximo, procure sim pedir perdão. Se perdoe primeiro. Se nós não aprendermos a pedir perdão a Deus primeiramente por todos os nossos pecados, todos os nossos erros, nós não vamos conseguir pedir perdão a quem necessita do nosso perdão. Nós não vamos aceitar aquele perdão de alguém que queira te pedir perdão. Seja o inimigo, qual for, perdoe, irmãos.
perdoe. Porque esses não conhecem a Jesus e nós conhecemos. Eu conheço sim, já ouvi muitas histórias de pais que perderam seus filhos para droga, perderam seus filhos para bebida, perderam seus filhos para as prostituições. E ainda assim, como eles sendo conhecedores da palavra, eles perdoaram a quem os levou a pecar. Porque é isso, irmãos. Nós temos nossos livre-arbítrio aqui na terra. E esse livre que nós temos que aprender a usá-los. Nós temos que ter fé. E para ter fé, temos que ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Para que a fé acumule em nossos corações e nós possamos se encher do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos interceder um pouco pelos nossos parentes, pelas nossas famílias, por aquele que se afastou de Jesus, por aqueles que não querem mais estar diante de Deus. Amém? Vamos ouvir para que Deus possa inclinar os seus ouvidos e ouvir as nossas intercessões. Ore junto comigo, ore pelos seus. Entrega nesse momento a Deus as suas necessidades, o que você precisa. Se é uma libertação de um filho, se é a libertação do seu esposo, esposa. Entregue a Deus, porque Ele vai ouvir neste momento, amém? Vamos fazer uma grande corrente de oração. Vamos interceder pelos nossos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai. Primeiramente pedindo, Senhor, meu Deus, proteção espiritual, Pai, contra todas as retaliações, Pai. Seja ele de quem for ou de como for. Mas nesse momento, Pai, eu entro nessa corrente de oração junto com seus filhos, Pai. Para interceder, Senhor, meu Deus, por nossos familiares, por nossos parentes, Pai. Seja eles filhos, filhas, primos, primas, tios, tias, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, amigos, vizinhos. Pai, seja quem for, morador de rua, aquele que está no presídio, aquele que está nos asilos, aquele que está no orfanato, aqueles jovens, papai querido, nas casas de detenções, aqueles jovens, meu Deus, que esperam por uma justiça divina, aqueles jovens que esperam, Senhor, meu Deus, que aquela papelada seja movida para que eles possam ser libertos, meu Deus. Vamos interceder pelos doentes, Pai, por aqueles que estão enfermos, meu Deus, tanto carnal como espiritual, Pai. Vamos repreender, Pai, junto contigo, meu Deus, vamos interceder por aqueles depressivos, por aqueles ansiosos. Vamos repreender, Senhor Jesus, todo o mal. Vamos repreender toda inveja, todo ódio. Jesus amado, Pai querido, Pai amado, só o Senhor pode, Pai, tirar, Senhor Jesus, toda a depressão daquele filho, daquela filha, toda a depressão daquele pai, daquela mãe, daquele parente distante, meu Deus. Só o Senhor pode chegar até eles, Pai, tocar com as suas mãos cheias de unção, Pai, e repreender, Pai, todo o mal que esteja, Senhor, meu Deus, sendo lançado sobre a vida dos teus filhos terrenos. Oh, Deus maravilhoso, foi o Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Então vamos sim, meu Deus, interceder por cada parente nosso, por cada familiar, meu Pai. Aquele filho, Pai, que está no mundo das drogas, aquele filho que está no mundo do álcool, aquele filho que está no mundo da prostituição, Pai, que o Senhor possa libertá-los, Pai. Ouve a oração de cada mãe, de cada pai, Pai. Ouve a oração dos seus filhos queridos, Senhor, meu Deus, que nesse momento entra, Senhor, meu Pai, para orar junto comigo, Pai. Oh, Deus maravilhoso, Deus de poder e Deus de glória. Vai quebrando correntes, vai quebrando cadeados, Pai. Vai derrubando, Senhor, meu Deus, todas as grades, Pai. Oh, Deus, o Senhor é um Deus que quebra cadeias. O Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que renova, que transforma, Senhor, meu Deus. Que nós possamos aprender a conviver com frutos do Espírito Santo, meu Deus. Tendo paz, tendo, Senhor, meu Deus, coisas boas em nossas vidas, Senhor, meu Deus. Quantos estão por aí, Pai, perdidos nessa calamidade que o mundo está, que o mundo se encontra hoje, Senhor.
Muitos não querem mais ouvir de ti. Muitos não querem mais aprender de ti, meu Deus. Mas ainda assim, estamos aqui, meu Pai, te pedindo, levante homens e mulheres, meu Pai, que interceda, que lute na guerra, Pai. Porque nós convivemos, nós vivenciamos uma guerra espiritual contra os anjos caídos, Pai. Que nós possamos tampar os ouvidos daqueles que ouvem apenas palavras malditas, Pai. Que nós possamos fechar a boca daqueles que só falam maldições. Que eles possam abrir as suas bocas, os seus ouvidos, os seus olhos, Pai, para ti, para levar a palavra, para levar o conforto, para levar, Senhor meu Deus, a sua mensagem ao mundo. Aqueles que necessitam, não só de dentro das suas casas, meu Deus, mas lá fora, os seus vizinhos, os seus parentes distantes, meu Deus. Que nós possamos aprender a interceder pelo mundo e nós possamos, Senhor meu Deus, interceder pelo nosso planeta Terra. Pai, até mesmo pela nossa natureza, meu Deus, que está sendo destruída, Senhor. Pelo fogo, pelas inundações, pelos terremotos, pelos furacões. Que o Senhor possa, Pai, entrar com suas providências, meu Deus. Lá atrás nós sabemos, meu Pai, pela sua palavra, que o Senhor mandou o dilúvio para destruir a terra, Pai. Para destruir tudo aquilo que existia de mal. Mas que hoje, Senhor, o Senhor possa ter misericórdia da nossa terra, do nosso mundo, Pai. Que o Senhor possa levantar missões, profetas, missionários, pastores, pregadores, mensageiros da sua palavra, para que nós possamos trazer, Senhor meu Deus, como o Senhor fez em Nínive, que o Senhor mandou Jonas, Pai, levar a sua mensagem, para que todo aquele que vivia naquela cidade não perecesse, Pai. Assim somos nós hoje, Senhor meu Deus. Que nós não fujamos da sua palavra, que nós não fujamos da sua mensagem, mas que nós possamos levar, Senhor meu Deus, a esse mundo, aquele que necessita, aquele que precisa ouvir a sua mensagem, Pai. Que nós possamos levar, Senhor meu Deus, o que o Senhor necessita, entregar a cada um deles. Seja nos hospitais, seja em casa mesmo, Senhor meu Deus. Seja nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, os moradores de rua, Pai. A roda dos escarnecedores estão por todos os lados. Que nós possamos entrar nessa roda desmanchando, Pai, toda picuinha. Desmanchando todo o mal de Satanás, Senhor. Que nós possamos levar nossos filhos adiante, Pai, de Ti. Que nós possamos levá-los, Senhor, meu Deus, na Sua presença, Pai. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, entregar cada familiar nosso, Pai, na Sua presença, nas Suas mãos. E aprendermos a não tirar, Senhor, meu Deus, das Suas mãos. Porque aí sim nós saberemos qual a vontade do Senhor será feita na vida de cada um dos nossos filhos, filhas, parentes, distantes ou de perto. Que nós possamos interceder pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por aquelas pessoas que não nos conhecem, Pai. Que nós possamos interceder pelos nossos líderes, meu Deus, pelos nossos presidentes, governadores, prefeitos, deputados. Que nós possamos, Pai, interceder juntos nessa corrente de oração, para que ela chegue em suas narinas como cheiro suave, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa, Pai, a cada família. Vai entrando, Senhor Jesus, naquela família que está destruída. Aquele casal que vive em contenda. Aquele filho que vive contendendo com seus pais. Aqueles pais que vivem brigando com seus filhos. Vai entrando, Senhor meu Deus, na vida deles. Vai, Senhor meu Deus, acampando os seus anjos na casa de cada um dos teus filhos, Pai, repreendendo toda maldição hereditária, toda macumba, toda pombagira, todo Zé Pilintra, vai repreendendo toda macumba feita, Senhor,
com terra de cemitério, em porta de cemitério. Vai repreendendo toda macumba feita nas encruzilhadas, Senhor, meu Deus, nas cachoeiras, meu Pai. Repreenda todo Exu, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus. Vai jogando por terra todo o laço de Satanás. Vai jogando por terra toda seta maligna. Vai jogando por terra, Senhor, meu Deus, toda flecha lançada contra a vida dos teus filhos. E ainda assim, Pai, eu entro aqui neste momento para agradecer a cada livramento, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. A cada livramento que o Senhor tem dado aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos. Aqueles parentelas, Senhor, meu Deus, de longe. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, continuar dando o seu livramento, Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada, Senhor, meu Deus, por esse céu tão lindo, por esse sol, por essa nuvem, por essa terra, por esse planeta. Obrigada, meu Deus, pelo meu respirar, pelo meu ouvir, pelo meu ver, pelo meu falar. Obrigada, Pai, pelas vestimentas, pelos calçados, pelo alimento, Pai. Obrigada pela paz de espírito, Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos resgatar, Senhor. E que nós possamos interceder por aqueles que precisam ser resgatados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar aqui o Salmo 91, para que nossa vida seja mais edificada e que vocês possam sim orar o Salmo 91. Todas as vezes que vocês sentirem vontade, que vocês estiverem aflitos, que vocês tiverem algo que esteja incomodando na vida de vocês, ore o Salmo 91, para que vocês possam ser transformados a todo momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não temerás o temor noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que ande na escuridão, nem pestilência que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda. Tendas são casa, ouviu, irmãos e irmãs? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão para que o teu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado. Também eu o livrarei e poloei em um lugar alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Que vocês possam entrar neste canal, que vocês possam orar junto comigo, que vocês possam enviar essa oração a quem necessita, a quem precisa ouvir. Porque nós precisamos sim, irmãos, a todo momento de oração, de intercessão. Guarde essa mensagem no coração. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal para me ajudar a levar cada vez mais a mensagem. Nós sabemos que nós somos criticados, que nós somos setados, mas se nós estivermos na presença de Deus, nada nos atinge, nem palavras nos atingirá. Amém? Fique todos na paz do Senhor e na graça de Deus.